Bom, pessoal, vamos começar então, né? Passamos aí 10 minutos do início, do horário marcado. Acho que até para a gente começar realmente a privilegiar quem é pontual, vamos dar início aí a mais uma rodada de conversa, né? Para a gente é sempre muito bom estar aqui passando para vocês, para os nossos associados, para os servidores em geral, o trabalho que a nossa associação tem feito. E antes até de começar, né, falar sobre o tema específico de hoje, que pessoalmente para mim foi um tema muito caro, muito solicitado, para que a gente estudasse e chegasse num produto como o que vai ser apresentado hoje. Só deixar claro para vocês, né, e aí depois eu posso até repetir esse mesmo esclarecimento. Aqui é o início de um trabalho, de um caminho, uma trajetória que a gente pretende seguir, né? Veio realmente de um desejo nosso de trazer algo no sentido não vou dizer de recomposição, mas pelo menos uma esperança de um pouco mais de valorização da nossa remuneração em termos de qualidade de vida, né? De saúde. Quando a gente fala em saúde, é muito difícil a gente mensurar essa palavra, o que significa para todos nós, né? Cada um tem uma mensuração, uma particularidade, mas o que a gente está propondo aqui hoje, né, é iniciar o trabalho, a conversa, o diálogo, trazer para vocês o que a gente já conseguiu avançar até então, e pedir, inclusive, a confiança e a ajuda de todos vocês para que a gente continue aí nessa busca, né, de uma valorização nesse sentido. Antes até de começar, de passar a palavra, eu queria só demonstrar aí um pouquinho, acho que alguns já viram, né, mas é importante, toda vez que a gente abre um canal de diálogo, de comunicação, de divulgação da ASCGU, é bom a gente esclarecer um pouquinho, trazer um pouquinho da nossa história, né, da nossa recente história, desde a criação. Então, eu vou compartilhar rapidamente alguns slides para a gente contextualizar. Já agradeço a participação de todo mundo, né, vou agradecer em nome de toda a diretoria, a participação, o interesse de todo mundo. Espero que esse interesse seja reverberado aí para muito mais pessoas. Os que não puderem assistir hoje, né? A gente vai dar um jeito de estar disseminando nas nossas redes sociais, nos nossos links, nos nossos canais, tá? Não vou prometer que seja a live inteira, mas alguns pontos importantes que são de interesse, de abertura para todo mundo, nós vamos, sim, disponibilizar, deixar aí, para que quem não puder assistir hoje, possa assistir depois. E quero também chamar a atenção hoje, especialmente, para esse assunto dos meus colegas, dos meus amigos, técnicos federais de finanças e controle, e aposentados. Por que eu quero chamar a atenção desses dois públicos? Porque, infelizmente, no país, a gente ainda não consegue viver a tão sonhada isonomia, equidade, e essas categorias, nesse quesito saúde, elas, no nosso entendimento, e até depois o nosso grupo aí de estudo vai apresentar, essas duas categorias dentro da carreira são categorias que são, não que a gente que está na ativa, auditores, não estejamos sofrendo, mas essas duas categorias, no nosso entendimento, são as categorias diretamente afetadas de uma forma muito cruel, não tem outra palavra, é uma forma muito cruel mesmo, né, que a gente conseguiu vislumbrar e vamos aqui demonstrar para vocês, mostrar um pouquinho do que a gente conseguiu avançar. André, você pode colocar rapidamente para mim? Compartilhar?
Então, falar um pouquinho da SCGU, nós somos recentemente criados aí no início, no finalzinho de 2024 para 2025. Recentemente também nós lançamos aí a nossa terceira edição da revista, contando um pouquinho, fazendo um pouquinho do balanço do que a gente fez até agora, pretende fazer, continua fazendo, e não é capaz ainda de prometer que vamos fazer. Na primeira live, inclusive, nós criamos aí uma nuvem de palavras, né? Fizemos uma provocação para as pessoas que estavam participando, do que é que elas queriam da SCGU, o que é que elas esperavam que a SCGU oferecesse em termos de resultado, de trabalho, para essa tão sonhada valorização e fortalecimento da carreira e da nossa casa. E, coincidentemente, o que a gente pensou enquanto diretoria foi, na maior parte, priorizado aí por essas pessoas que participaram. Então, a gente acredita que está no caminho certo, estamos aí um pouco atrasados, vamos dizer assim, porque não temos ainda uma grande quantidade de pessoas que possam nos ajudar, e já é um apelo, inclusive, né? Mas estamos aí trabalhando incansavelmente, ininterruptamente, para alcançarmos aí tudo que a gente, pelo menos o máximo que a gente puder oferecer. Tá? Então, um pouquinho dessa... Pode passar, por favor. Um pouquinho da SCGU, o nascimento dela, né? Ela nasceu dia 18 de novembro de 2024, a partir do engajamento e do trabalho de alguns servidores da CGU, né? Especificamente 51 associados que hoje são nossos sócios, são denominados sócios fundadores, que entenderam que o momento que vivemos como carreira, bem como a atual fragilidade da nossa casa, da CGU, no atual contexto e na conjuntura nacional, exigiam uma ação legítima e representativa. Então, nós nascemos realmente, foi um grupo que nasceu no WhatsApp, a partir de conversas, de sentimentos, de necessidades, e ali houve realmente uma iniciativa para que essa associação fosse criada, fosse formada, tá? Hoje, nós temos aí, no nosso organograma, 2 presidentes que trabalham conjuntamente, tá? O Eduardo, eu, na presidência, a Áudria é a nossa ouvidora, tá? O Léo, ele é o nosso diretor administrativo, mas ele está mais na linha da direção de comunicação, tá? Hoje a atuação dele é muito voltada realmente para as ações de comunicação interna e externa da SCGU. O Diego é o nosso diretor financeiro, que cobra vocês aí direto as mensalidades. A Milena é a nossa diretora de estudos e relações institucionais. O Roberto, o nosso diretor de assuntos parlamentares, e o Tiago Davis, o nosso diretor jurídico. Só ressaltar que, além desses diretores, dessa composição, que vai ser, inclusive, modificada, já tem uma proposta de reestruturação do estatuto agora para um balanço do primeiro ano de associação, nós temos aí novas pessoas que vão ingressar em diretorias, que já são nossos assessores, que coordenam, trabalham nesses projetos que a gente tem sugerido e até encampado dentro da associação. Então, nós temos a Andréia, que é hoje a nossa relatora do principal desse resultado de hoje, o Jorge Ricardo, que é o nosso assessor, trabalha lá junto na diretoria da Milena, de estudos, é um cara muito estudioso e que também está trazendo aí muita qualidade para o nosso trabalho. O Robertson, que teve a coragem de encampar e de coordenar esse trabalho que hoje a gente vai apresentar. Desde já eu quero agradecer muito aí para o Beto, que com todo o bom humor dele, trouxe aí uma leveza para o assunto, nos momentos que a gente realmente tinha muita dúvida, e
vamos ou não, ele foi o cara que trouxe um equilíbrio. Obrigada, Beto. Ele também vai falar um pouquinho hoje. Então, vocês vão conhecer esses 3 assessores hoje que trazem bastante qualidade para os nossos projetos. Temos também o Emanuel, que é nosso assessor de governança, e alguns outros colegas que, embora não estejam nessa composição, fazem diferença, já têm nos ajudado bastante, e volto a dizer, precisamos de mais pessoas, precisamos de mais ajuda, porque temos muito, muito, muito o que fazer. Quer ver? Déia, passa aí o próximo slide. A nossa resolução número 1, ela priorizou, e olha que esses 15 aí foi assim, na peneira fina, porque priorizou aí o que a gente vai se meter a fazer, ou tentar, pelo menos, levantar ou provocar uma discussão a respeito, né? Nós temos aí uma interlocução institucional, como eu já coloquei, essa diretoria da Milena, ela deve ser quebrada em 2, dividida em 2, porque a interlocução institucional, ela acontece o tempo todo, não tem como, e essa diretoria, ela é a diretoria de estudos, é uma diretoria que ela participa, e ela permeia todas as outras, né? Então, nós precisamos realmente dividir as funções, porque senão Milena não dá conta, não. É muita coisa para a piscina. E aí, temos a estruturação administrativa e tecnológica. Dentro dessa estruturação, nós aí estamos aí falando da diretoria do Léo, né? Que é a diretoria de comunicação, que ainda é um entrave dentro da nossa casa. Essa comunicação, ela tem que fluir da melhor forma possível, para não deixar ruídos, e nós ainda temos muito ruídos, infelizmente. Muitas travas. Benefícios e parcerias, que nós já fizemos aí, e hoje vamos falar um pouquinho sobre 2 delas, que está vinculada a esse nosso projeto de hoje. Saúde suplementar, que é o nosso assunto, é a estrela da tarde. A comunicação institucional, né? Como eu disse, né? O Léo vai, e já está, né? Com um grupo criado para poder trabalhar essa questão. Um evento técnico estratégico que a gente está pretendendo, este ano, fazer um seminário, um encontro técnico, algo que nos traga realmente a proximidade com os assuntos, com os temas que a gente entende que sejam mais carentes ou que sejam mais prioritários para a valorização da nossa carreira. Rede de conhecimento, transparência e integridade, já estamos mexendo no nosso site, vamos aí ter uma base de conhecimento, uma gestão de riscos, já temos o nosso planejamento estratégico e planejamento operacional para esse ano, então, essa rede aí já está acontecendo. Regimento interno e o código de ética, que não está aqui, mas nós já temos a minuta para ser discutida e elaborada e aprovada pelos nossos sócios. O PGD e o teletrabalho, que fizemos uma live maravilhosa sobre a condução do nosso diretor Diego, e com o grupo que também trabalhou nesse tema, e já propusemos aí algumas ações por parte da gestão. Cargos privativos da carreira, essa parte do FUNPRESP, integração dos aposentados, estudos de valorização permanente, tudo isso a gente vai tentar trabalhar num pacote, num grupo que a gente possa não só trabalhar esses cargos privativos, mas a força de trabalho das regionais, da sede, pessoas requisitadas, meritocracia, tudo isso a gente pretende provocar um diálogo, provocar uma discussão, uma pesquisa de opinião dentro da casa, para a gente ter elementos mínimos para começar a trabalhar também esse assunto que nos é muito caro e que tem sido bastante prejudicial para a permanência da nossa instituição por conta da saída em massa de muitos servidores, né, que os recém-concursados, inclusive, que chegaram, muitos deles já foram embora. Então, outros que já estão se aposentando, estão saindo, outros
outros casos, né, que a gente acaba perdendo, e que a gente precisa, sim, enquanto associação, tentar provocar um trabalho, uma discussão, com a ajuda de todos vocês. Pode passar. Bem. E aí a gente implementa esses estudos, esses trabalhos, esses projetos em grupos, mas a gente não trabalha grupo de trabalho. Nós temos uma nomenclatura diferenciada, que é grupo que trabalha. A gente realmente trabalha, a gente realmente faz. Né? A gente estuda, não estamos aqui para ludibriar ninguém, a associação jamais vai trazer algo que não seja factível, que não seja, no mínimo, viável, juridicamente falando, primeiro porque somos todos, né, auditores, técnicos de finanças e controle, e prezamos pela transparência, pela coerência, pela regular, né, ação da nossa parte. Então, todos esses grupos que estão aqui constituídos, eles estão embasados, eles têm um embasamento jurídico, ou se não tem ainda um embasamento jurídico definido, nós buscamos esse embasamento através de benchmark, através de outras realidades, outros exemplos, né? Como foi feito no grupo do PGD, que trouxemos vários exemplos práticos para a nossa realidade, para poder ajudar a estruturar a nossa proposta, e a de hoje também, né? O GQT Saúde, que está aí, que é o que a gente vai falar hoje, nós também prezamos muito e tivemos muito cuidado, como eu já falei, em chegar até aqui, porque em muitos momentos a gente ainda ficou na dúvida, será? É ou não é? Então, hoje vocês vão ver que até onde a gente chegou, a diretoria da ASCGU considera que é possível. É possível, né? Mas vai depender de vários fatores. Mas que é possível, essa porta está um pouquinho aberta, e a gente vai tentar escancarar ela aí na medida do possível. Então, todos esses grupos que a gente está trabalhando, tá? Só trouxe aí para o conhecimento de vocês, não vou detalhar. Queria só chamar também a atenção aqui para o GQT da FUNPRESP, que foi algo iniciado lá no início. Um dos nossos conselheiros fiscais é o Tiago Lucas, é um sócio fundador da associação, é um cara sério. Quem conhece o Tiago, eu não preciso fazer propaganda dele aqui, né? Nem é o caso. Mas ele é um cara que demonstrou uma certa preocupação com o FUNPRESP desde o início da criação da ASCGU, sugeriu que nós trabalhássemos esse tema, e hoje nós estamos, inclusive, apoiando a chapa que o Tiago está aí como concorrente, né? Então, esperamos que o Tiago ganhe, para a gente cobrar do Tiago o melhor do FUNPRESP, né, gente? Então, a ideia é o apoio para, lá na frente, a gente saber que o FUNPRESP está em boas mãos, tá bom? GQT parlamentar, comunicação, todos esses que eu já falei um pouquinho, né? A nossa emenda constitucional e lei orgânica, que também nós ainda estamos aí tentando vislumbrar uma forma de propor, de entrar nesse tema, nem que agora a gente vá pelo lado da reforma administrativa, que também já temos alguns insights e alguns levantamentos iniciais, onde a SCGU já consegue se ver atuando também nesse assunto, ok? E, finalmente, até para a gente passar, de fato, para a nossa apresentação, para a nossa estrela da tarde, falar novamente sobre a comunicação institucional, o que a gente já realizou enquanto associação. Nós já temos uma identidade visual, vocês estão vendo aí, ó, atrás de mim, acho que não está dando para ver legal, mas no da André dá para ver bonitinho ali. Temos um QR Code, esse QR Code, quem ainda não é associado, por favor, entra no QR Code, se associe e se engaje, venha trabalhar com a gente pela valorização da carreira. Quem ama a CGU, quem quer a CGU forte, quem acredita no trabalho da CGU, associa que vocês não vão se arrepender, tá? Temos aí a criação dos grupos de WhatsApp,
não temos ainda, tá? Até por conta da LGPD, o acesso a todos como gostaríamos de ter, ficamos aí realmente refém dessa, dessa restrição, né? Então, quem quiser passar o contato para a gente também, estamos abertos, a nossa ouvidoria tem um e-mail, no finalzinho, se for o caso, a gente já coloca aqui o e-mail da ouvidoria. Quem quiser nos procurar, tem também o site da associação, tá? Abertura, alimentação de perfis nas redes sociais, estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, temos o lançamento das nossas revistas, já fizemos 3 edições, estamos já preparando a 4ª edição, aonde tem se mostrado, essa revista tem se mostrado realmente, a Áudria já colocou aí, ó, obrigada, ouvidora, esse é o nosso e-mail, tá, da ouvidoria. E temos aí visto que a revista traz um resumo de tudo que a gente já tem feito, de tudo que a gente tem buscado, e precisamos também aí, quem quiser participar com alguma matéria, com alguma opinião, temos as colunas específicas para quem quiser dar a sua opinião, tá? E a revista é de todos nós, é uma construção coletiva, não é uma construção só da diretoria. E as lives, que nós estamos aí começando, fazendo a segunda live, a terceira, né? Porque fizemos uma no finalzinho do ano passado, quando criamos a associação, fizemos agora uma do PGD, e hoje estamos fazendo a de saúde suplementar, esse custeio para a saúde. Pretendemos fazer pelo menos uma live por mês, tá? Os assuntos que a gente for avançando e que a gente entender que devem ser compartilhados com todos vocês, a gente vai estar trazendo para essas lives. E também recebemos sugestões de temas. Se vocês têm algum tema que consideram que seja específico, prioritário, e que queiram trazer, esse aqui, gente, a live é um fórum virtual que a gente está colocando, não é só a gente que vai falar, tanto é que o chat está aí, ó, aberto, temos aí um momento de perguntas, de esclarecimentos, para que todos participem, tá bom? Todos e todas participem. E só colocando aí o QR Code dessas né, essas redes de ações, aonde vocês podem acompanhar todas as ações da SCGU. Não coloquei aí o nosso site, porque ele está em manutenção, a gente está melhorando o site, tá? Ele foi criado quando a associação foi criada, e hoje nós estamos aí com muitas informações a serem atualizadas, então não coloquei aí por enquanto, mas vocês têm acesso também lá pelo QR Code aí no site, tá bom? E aí, para passar para a Andréia, antes de eu passar para a Andréia, obrigada, Andréia, eu queria só fazer duas provocações para vocês, né? A gente fez na primeira live, e isso é importante, é muito importante para a gente. Para a gente começar a falar desse tema, que é tão caro para a gente, né? É uma coisa que nos traz realmente uma necessidade de compartilhar. Eu queria deixar aqui duas questões, lançar duas questões, uma a gente o Beto vai colocar aí agora na tela, queria que todo mundo ligasse com o seu celular e colocasse aí no QR Code, para respondermos aí em 1 minuto e meio no máximo, essa primeira pergunta que o Beto vai lançar. Qual a palavra vem na sua mente, né? Quando você pensa no custeio das despesas com com a sua saúde e de seus familiares? Salvo engano, vocês têm aí espaço para colocar até 3 respostas, tá? Podem colocar, vocês têm aí 1 minuto e meio para pensar.
Beleza? Joia. Então, aí, temos aí várias palavrinhas aí aparecendo. O alto custo para mim também é muito alto. É uma preocupação muito grande. Legal? Pronto. Então, assim, essa é a nossa primeira nuvem de palavra. Andréia, tá vendo aí, né, Andréia? Será que a gente foi nesse... Pois é. Será que a gente foi nesse caminho? Eu acho que a gente foi. Acho que a gente está no caminho certo. Ah, coisa boa. E eu vou deixar uma segunda questão para vocês responderem, mas não vamos colocar a resposta aqui agora, tá? O Beto vai colocar aí a segunda questão. E vocês podem responder, mas só ao final da live a gente vai trazer. Que aí aqui, na verdade, ela ainda vai apresentar, tá? Então, não tem nem como a gente responder agora, tá? Então, a gente vai deixar essa pergunta mais para frente, para vocês responderem no final da apresentação, tá? Não precisa responder agora, não, porque vocês ainda não sabem esses 3 exemplos que estão sendo apresentados, tá bom? Então, a gente vai deixar para o finalzinho mesmo, depois da fala do grupo, tá? Então, eu quero passar aí para a Andréia França, Robertson e o Jorge Ricardo. Cadê você, Jorge? Quero ver você aí na tela. Pronto. Ele se colocou ali como Jorge Torres, mas é Jorge Ricardo que eu chamo ele, tá? E aí eu vou passar para vocês aí, sem mais nenhuma delonga, e vamos aí, tomem conta dessa tarde. Obrigada, Janice. Muito boa tarde a todos e todas. É uma alegria muito grande estarmos na nossa terceira live, né, mais próximo da primeira live que aconteceu há 15 dias sobre o PGD. E esse grupo que trabalhou bastante, mas também teve muitas dúvidas. Foi um caminho construído assim de uma forma um pouco diferente do grupo do PGD, porque eu também trabalhei no PGD, o Robertson e o Jorge também. Foi um caminho um pouco diferente, porque, como se diz, né, no jargão popular, saúde é tudo, e é realmente, né? E como se diz agora, né, muito se fala em empreendedorismo, e todo empreendedor ele quer entender da dor do mercado que ele vai atuar, né? E a SCGU, pela resolução Direx, vocês viram que está ali cuidando de muitas dores da carreira. E então nós viemos com esse encargo de cuidar dessa dor chamada saúde. Vou passar uma apresentação breve para eu mostrar para vocês o que foi o nosso trabalho. Em primeiro lugar, como a Janice já disse, nós não temos aqui ainda nada pronto, nenhum modelo que a gente possa dizer que é o modelo da CGU, muito pelo contrário. O nosso objetivo foi fazer esse diagnóstico inicial, avaliar as possibilidades, e como eu disse, ele foi um trabalho muito mais, digamos, um terreno mais ali arenoso, né? Mais cheio de pedrinhas, do que, por exemplo, o grupo do PGD. Então, aqui nós partimos, basicamente, do que nós temos, né, hoje, como carreira de finanças e controle, auditor, técnico, ativos e inativos, né? Então, nós primeiro vimos, né, identificamos o que nós temos hoje, né, a rede de atendimento do CIAS, os planos de saúde, o projeto Acolher da CGU,
que é uma rede de acolhimento e atenção psicossocial, um atendimento, digamos assim, psicológico, né, psicossocial, bem interessante. E aí nós fomos partindo por esses, digamos, esses pontos que nos saltaram aos olhos, depois de um grande... fizemos um brainstorm bem amplo e chegamos nesses pontos, né? Ao longo desse caminho, nós identificamos também, além da limitação dessa rede CIAS, que eu vou falar mais à frente, a questão dos planos de saúde, que é um problema para todo cidadão brasileiro, né? Particularmente, se voltando para nós, o grupo se voltando para a carreira, né? Os impactos financeiros, isso aconteceu lá, né, nesse QR Code das palavras. Partimos para analisar os nossos vizinhos, os nossos colegas de Poder Executivo Federal, né? E, como eu disse no início, né, não pretendíamos desde o início já vir com um modelo pronto, mas sim tentar analisar o panorama que hoje está, que acomete, digamos assim, né, ou no qual nós estamos inseridos. A primeira questão que nós vimos foi a rede CIAS, que é um sistema, né, um subsistema de atenção à saúde do servidor público federal, instituído por decreto, e que vocês já devem ter tomado contato com o CIAS quando nós recebemos aqueles e-mails sobre os exames anuais periódicos, ou em realização de perícia, né, de homologação para readaptação profissional, né? Geralmente são unidades ligadas ali a universidades públicas, e no âmbito dessa universidade pública, nós vemos ali o Hospital Federal, né? Então, é uma questão muito pontual, não é algo que nós chegamos à conclusão que não é algo que vá nos dizer, que nós possamos dizer, olha, nós estamos amparados pela rede, pelo subsistema, né, pelo CIAS. Não, nós não estamos. Nós verificamos realmente essa questão pontual. Seguindo, nós fomos mergulhar nesse oceano dos planos de saúde. A primeira questão que nos motivou, né, foi o recente aumento da Cefaz, que muitas pessoas, muitos servidores estão há décadas, né, associados à Cefaz. Então, houve um significativo aumento da ordem de 24% a 40%, algo bem impactante, inclusive que não faz ali frente ao aumento que nós tivemos recente, né? Veio o aumento e logo o aumento da nossa carreira, e logo veio essa notícia de aumento da Cefaz, e paralelo a isso, não tem como não pensar nesse ressarcimento que nós recebemos, né, de auxílio à saúde suplementar, que em média, nós fizemos mais ou menos uma média, considerando as diversas faixas etárias ali previstas, e as diversas remunerações, né, porque ele é por faixa etária e por remuneração, por categoria de remuneração, e nós vimos que isso fica na faixa de R$100. E R$100 não chega a custear a primeira faixa etária, por exemplo, da Cefaz, que é até 18 anos, né? Para quem tem filhos ou dependentes previstos ali na norma, né? Então, nós verificamos que nós temos um plano de saúde que não atende 100% das especialidades médicas ali na sua cidade, no seu estado, ou o médico que você estava acostumado ali a, por acaso, ser atendido por ele. Paralelo a isso, você não tem uma contrapartida do Poder Executivo, e também você tem que lidar com um aumento muito, muito grande do reajuste, né, da sua mensalidade. Seja você único, né, ali só você, o titular, ou com ou sem dependentes, né? Então, nós chegamos à conclusão que os custos são
obviamente elevados, não há como dizer que não são, né, em comparação às carreiras, e especialmente a nossa, e isso reduz a remuneração líquida dos nossos cargos de técnico e auditor federais. O que nós verificamos agora com esse aumento da Cefaz? Houve uma migração para planos mais baratos, ou dentro da Cefaz, ou para outros planos, com ou sem coparticipação, com ou sem a mesma rede credenciada, né? O que a gente verificou, na verdade, é que houve essa migração para a modalidade de coparticipação, que implica um custo um pouco maior do que aquela mensalidade que você contratou com o plano, vai depender da sua utilização, né, naquele período, ou para um plano fora da Cefaz, né, saindo, se descredenciando da Cefaz, com uma diminuição significativa da rede credenciada, ficando basicamente ali se preocupando, né, com hospitais, internação, isso, apareceu a palavra UTI ali na nossa percepção inicial com vocês, e então, basicamente, hospital e exames, né? Então, nós fizemos uma pesquisa considerando que os reajustes da Cefaz foram da ordem de 40%, né, até 40%, começou ali, parece que em 24%, 22% ou 24%. E nós começamos a analisar ali, efetivamente, concretamente, o impacto desses planos na remuneração dos servidores. Então, nós pegamos um exemplo real de um técnico federal de finanças e controle, que está na faixa etária de 60 a mais, sozinho, sem dependente. Em relação à remuneração líquida desse nosso colega técnico federal, ela corresponde a 34,4%. E o ressarcimento, ele cobre 4,7% desse custo. Já em relação ao auditor federal, nós pegamos um auditor que tem uma família, né? Ele está no plano Safira, o técnico federal também está nesse plano Safira, e ele tem ali, ele como titular e mais 4 dependentes, né? E em relação à remuneração líquida desse auditor federal, a gente já parte para um percentual de 21,9% e o ressarcimento apenas 9,6% desse custo. Sendo que aqui nós não estamos considerando o regime próprio, a gente está, nesse exemplo do auditor em específico, nós pegamos um auditor que aderiu ao regime de previdência complementar e aderiu ao FUNPRESP. Então, a gente tem uma remuneração líquida um pouco maior que a do servidor que ficou no regime, digamos, antigo, né? Então, vocês podem ver que esses números, eles falam por eles mesmos, né? Nós verificamos também, nessa questão nesse panorama do plano de saúde, dos planos de saúde, né, que além de tudo isso que eu falei, que o servidor enfrenta, ele também vai enfrentar ali tranquilo no plano de saúde, que ele decidiu pagar, porque afinal é prioridade para ele, a saúde, pagar para ele, para a família dele, o descredenciamento constante e crescente de médicos, né? Nós verificamos que a remuneração muitas vezes é insuficiente, eles demoram para receber, os custos da manutenção ali da estrutura do médico de consultório, folha de pagamento é crescente e os custos que são repassados a eles, né, pelas operadoras do plano de saúde os valores não são adequados, ele acaba se descredenciando, né? O impacto, em princípio, para o servidor, né, para os servidores da nossa carreira, eu vou continuar ou não com aquele médico que me acompanhava já há anos, eu vou pagar, além do que eu estou pagando, né, já com esse aumento, uma consulta particular, vou pagar exame laboratorial que não é compreendido no meu plano de saúde. Então, eu vou ao médico descredenciado, vou pagar uma consulta particular.
tudo bem, vou colocar no imposto de renda do ano que vem, vou declarar. Mas ele também passa um exame que não está compreendido na cobertura do meu plano, né? E, além de tudo, eu ainda tenho um custo de cirurgia, né? Que no nosso exemplo aqui, que foi um exemplo real, a gente chega a um ressarcimento de R$ 4.000 numa cirurgia considerada não muito alta, de R$ 15.000. Então, quer dizer, nós temos o custo do plano de saúde, um ressarcimento, um auxílio ali de saúde suplementar insuficiente, e nós ainda temos um custo paralelo a esse, que enfim, escolher ou não escolher, né? Custear de forma particular esses médicos que estavam no plano e estão se descredenciando. O nosso próximo passo, depois desse cenário, foi analisar o que a gente tem de modelo de referência, né, os famosos benchmarks. Nós fomos, então, à Polícia Federal, e vimos lá que a Polícia Federal ela tem um fundo, que é o Fundo Nacional, Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades Fim da Polícia Federal, ou FUNAPOL, né? Eu achava que era Fundo Nacional da Polícia, né, Federal, mas é um fundo na verdade, das atividades que eles realizam, né, esse custeio volta para reaparelhar e reoperacionalizar a Polícia Federal. Desse bolo todo, eles destinaram uma parte desse fundo para custear as despesas de saúde dos seus servidores, né, da carreira da Polícia Federal. Esse fundo ele é autofinanciado e ele também é autogestão como a Cefaz, né? Nós temos, além da assistência médica, também assistência odontológica, de psicologia e nutricional. Além de toda a rede desse plano de saúde, a gente também verifica um ressarcimento de consultas e exames que não estão ali naquela rede de atendimento, naquele plano ali contratado. Na sequência, nós fomos ao Banco Central. Bom, como vocês podem ver aqui, o FUNAPOL, ele está numa lei, né? A lei de 2022. O Banco Central, da mesma maneira. Na lei da carreira, a gente verifica o que eles chamam de BC Saúde, que também é um modelo solidário, de autogestão, tem uma rede própria, tem um convênio para ampliação de rede e também conta com ressarcimento, também odontológico, tá? Então, é bem parecido com o da Polícia Federal e os dois são bastante amplos e contemplam também uma questão muito interessante, que é a questão do ressarcimento. Claro que há tabelas, né? Não é um ressarcimento indefinido, mas eles são, digamos, bastante abrangentes e, pela nossa análise, eles são muito, muito suficientes para, digamos, atender realmente o servidor e a sua família. Nós temos um exemplo da AGU, que na instalação do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, utilizou também essas verbas honorárias de sucumbência para destinar R$ 3.000 para os servidores ativos e R$ 3.500 para os servidores inativos. Isso é mediante pecúnia, né? Não é um modelo solidário, não é como o da Polícia Federal, nem como o do Banco Central. O servidor da AGU, ele vai pegar esses R$ 3.000 e aplicar no plano de saúde que ele quiser contratar. Livre escolha dele, é o recurso destinado a ele para escolher como ele vai cuidar dessa questão da saúde dele, né? A Receita Federal, ela está, no momento, com um grupo de trabalho instalado, em andamento, realizando estudos para verificar como eles vão cuidar dessa questão em relação aos seus servidores, né? Então, eles pretendem também, como nós fizemos nesse estudo, tentar entender
qual modelo, como eles farão para custear a despesa dos seus servidores. Bom, de posse de tudo isso, nós chegamos à conclusão de que sim, é possível, nós acreditamos, nós, o grupo de trabalho, grupo que trabalha da associação, da CGU, nós acreditamos que sim, é possível procurar e lutar por um modelo de custeio de despesas para os servidores da CGU. Repito, auditores e técnicos ativos e inativos. Por quê? Porque o modelo atual, pelos números, vocês podem verificar, ele é insustentável para que o servidor da CGU possa ter dignamente o custeio da saúde, da sua saúde própria e da sua família, né? O ressarcimento do executivo, ele é insuficiente e extremamente inferior se comparado aos ressarcimentos praticados pelo judiciário e pelo legislativo. Então, a nossa conclusão é que sim, é possível. E para que isso seja possível, nós precisamos buscar um modelo, né, para reduzir o impacto sobre a remuneração dos ativos e inativos, dos dois cargos da nossa carreira, e garantir aos servidores, né, uma rede assistencial ampla e estável e que seja possível custeá-la, né? Além disso, para isso, né, além disso, além de toda essa constatação, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma série de instrumentos jurídicos, normativos, o modelo que mais vai se adequar à nossa realidade, à realidade da nossa carreira, que está aí com uma lei orgânica, né, uma emenda constitucional. Então, tudo isso vem na mesma esteira da gestão da CGU hoje, que é trabalhar em acordo com a nossa estatura constitucional, a nossa estatura de lei orgânica, e trabalhar realmente, batalhar por um modelo, por um instrumento que nós não sabemos ainda qual será, se será o modelo da AGU, se será o modelo da Receita que ainda não está desenhado, se faremos um fundo com a Polícia Federal, ou teremos a nossa lei, como o Banco Central tem, mas a nossa certeza sim, é possível, sim, é necessário, e nós vamos buscar, num segundo momento, né, esse foi o nosso primeiro diagnóstico, essa é uma apresentação bem enxuta, nós temos o nosso documento, né, que nós vamos disponibilizar, nós vamos entregar à diretoria da associação até o dia 30 de setembro, né, e então essa foi a realidade a que chegamos, esse foi a nossa conclusão do grupo de trabalho até o momento, e agora eu vou passar a palavra para o Robertson e, na sequência, para o Jorge, para eles darem a impressão, relatarem aqui as descobertas que eles fizeram, as impressões, enfim, todos os achados que eles tiveram acesso nessa nossa jornada aí de estudo do plano de saúde, do auxílio saúde, e que com certeza vão acrescentar bastante aqui para vocês. Agradeço muito a atenção de vocês. Beleza. Obrigado, Andréa. Obrigado, Janice, pelas palavras introdutórias também. Pois é só o detalhe da questão do Funapol, duas coisas que eu queria deixar registrado, né? Primeiro, houve um decreto 11.008 de 22, que ele destinou, nos casos de processo de competência da Justiça Federal, nos crimes de lavagem e ocultação de bens, lavagem de dinheiro, né?
No artigo 3, a gente tem que esses direitos e valores perdidos, né, seriam convertidos 90% para a Polícia Federal e 10% para a Polícia Rodoviária Federal. Então, nesse primeiro decreto, a gente vê que houve uma alteração até recente, de 2022, né, para que os valores de crimes de lavagem de dinheiro fossem convertidos para o Funapol, né? E óbvio, na CGU trabalhamos também com esses processos de crime de lavagem de dinheiro diariamente, né? Então, eu vi super com naturalidade, né, essa utilização também de recursos desses crimes para algum custeio que a gente modele, né, para despesa de saúde. E uma outra alteração que foi necessária para a polícia também veio com a Lei 14.369, também de 22, recente. Ela, sim, permitiu, no artigo 5º, a utilização dos recursos do Funapol, que já era um fundo para aparelhamento das atividades de polícia, permitiu o uso desses recursos com a saúde dos servidores da Polícia Federal. Então, você vê que houve alteração em dois regramentos aí, e até recentes, para que esse custeio da despesa com saúde fosse possível. Então, não vejo aliás, vejo com bastante naturalidade a gente pensar também nesse caminho como uma possibilidade, né? Enfim, é só o caso da polícia. O Jorge pode comentar mais sobre o caso da AGU. E a gente viu também, como a Andrea citou, no caso do Bacen, que essa solução para a saúde do servidor já está na lei da carreira, né? Já foi inserido na lei da carreira. Quem vai lá fazer o concurso para o Bacen já vê no edital lá da lei da carreira do Bacen que essa assistência à saúde já está regrada. Então, claro que é um avanço para a carreira do Bacen, é um adicional, né, para quem pensa em entrar nessa carreira, que você já vai ter a assistência à saúde com uma estrutura já pensada pela própria casa. Então, a gente vê que é possível, mesmo no Executivo Federal. A gente sabe que a realidade no Judiciário e no Legislativo é uma estrutura melhor, uma estrutura mais organizada já faz tempo, mas mesmo no Executivo Federal é possível melhorar a nossa assistência suplementar à saúde. Então, eu deixo aqui essas possibilidades para os senhores pensarem, e passo a palavra para o Jorge também, que tem uma impressão mais específica no caso da AGU. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tirar o fone de ouvido aqui. Falar um pouquinho, né, sobre essa assistência, auxílio saúde, né, no caso da AGU. Esse não foi um caminho muito fácil, né, como muitos podem imaginar, que essa carreira dos membros da AGU, dos procuradores da Fazenda Nacional, dos antigos procuradores autárquicos, né, que hoje são membros da AGU, só que junto às procuradorias dos órgãos. E, enfim, foi preciso, lá atrás, as suas respectivas associações atuarem junto à Ordem dos Advogados do Brasil, para que eles provocassem esse processo legislativo, não no sentido de garantir para os advogados públicos os honorários advocatícios, que eram característicos de quando os advogados, os seus pares dos escritórios, quando venciam as lides nos respectivos processos, nos quais eram representantes, eles ganhavam, né? Então, foi primeiro preciso isso passar, né? E foi um processo tortuoso, né? Até que se conseguiu, em 2016, esse entendimento, e mais um entendimento também no Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade de acumular
os seus rendimentos, dos seus ganhos do seu trabalho, né, como advogado público, com os honorários de sucumbência, desde que não ultrapassasse o teto constitucional, né? E o que é que aconteceu em 2016 de mais emblemático que levou a esse auxílio-saúde agora em 2024, mais precisamente em outubro, né? Criou-se o Conselho Curador. E o Conselho Curador, um colegiado formado por alguns advogados da União, né, membros da carreira, portanto, que decidem, em suas deliberações, qual a destinação para esses recursos, né? Então, quando se formou esse fundo, a partir de 2016, legalizou-se, vamos dizer assim, operacionalizou-se o pagamento dos honorários sucumbentes, juntamente com os vencimentos, com os subsídios, né, da carreira, e o Conselho Curador começou a fazer reuniões e, assim, decidir outros destinos para esses recursos que já havia sido legitimado, né? E houve, então, a resolução 16 de 2024, a qual não tivemos acesso, porque ela não está disponível em dados abertos. Inclusive, esse foi um apontamento do TCU numa atuação sua recente, num acórdão, em que ele coloca lá que a gente só consegue ter acesso mediante login e senha, né? Era algo que a Corte entendeu que deveria estar disponível em dados abertos para consulta de qualquer pessoa do povo, né? Qualquer cidadão. Mas, tirando qualquer discussão a respeito disso, né, desse entendimento de outubro de 2024, do Conselho Curador de Honorários Advocatícios, daí em diante, foi um pulo, né? Bastou que algumas regras fossem estabelecidas, inclusive algumas vedações. Por exemplo, se o AGU tiver em atividade política, ele não pode receber, né, o auxílio-saúde. Se ele tiver em missão no exterior, também não pode, né? Enfim, para os afastamentos legais, ele não vai poder receber, fazer jus, né? Então, aí são exceções, né? Na verdade, um checklist foi montado para que facilmente se pudesse, no contra-cheque, implantar essa rubrica, que é de 3.500 para aposentado e 3.000 para os servidores ativos. Então, são despesas indenizatórias, né? Tem esse caráter. Não temos, portanto, nenhum desconto, nem previdenciário, nem de natureza de imposto de renda, né? E hoje os AGUs se veem bem mais assistidos do que nós, certamente, em termos de saúde, né? Era o que eu queria colocar. Não foi um caminho fácil, não é? Porque foi preciso, primeiramente, a aprovação do Código de Processo Civil, para que se pudesse chegar ao consenso de que, de fato, eles poderiam receber os honorários advocatícios, e após a criação do Conselho Curador e do Fundo, eles hoje têm uma grande facilidade, digamos assim, por serem membros da carreira, de decidir a implantação de auxílios, como o caso do auxílio-saúde. Obrigado, pessoal. Volto a palavra agora para a Janice, né? Está sem áudio, Janice. Pronto. Agradeço aí o pessoal, né? Os nossos 3 membros desse GQT, os esclarecimentos, essa apresentação, e queria, né, agora lançar aquela mesma pergunta antes de abrir para perguntas ou para o chat. Eu não sei se alguém já participou aí por meio do chat, querendo mais algum esclarecimento, a gente se coloca aqui, né, aberto, mas antes, então, a gente tem aí um tempinho desses 3 exemplos apresentados, AGU, Bacen e Funapol. Qual vocês consideram
justo ou viável para inspirar eventual custeio de saúde da CGU. Então, coloquem aí. Se quiserem até colocar os 3, não tem problema não, tá? Não um não inviabiliza o outro, é só para a gente ter realmente um norte aí do que, depois de tudo que foi colocado, o que a gente acredita. Eita, o Geu tá bem grandão aí. Só vai dar AGU? É isso mesmo? Bom, temos aí a AGU como a queridinha do custeio de saúde. Meninos aí, ó. Então, é um norte aí, é algo que a gente realmente vai tentar trabalhar, né? Tentar buscar, viabilizar apoio, não só apoio jurídico, né? Respaldo jurídico, mas precisamos de apoio realmente de quem compre a nossa causa, parlamentares, alta administração, apoio de toda a ordem, né? Para que a gente consiga viabilizar. E aí eu coloco aí à disposição para quem quiser. Aparece um Funapol aí, ó. Para quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, algum esclarecimento sobre algo que não tenha, porventura, ficado muito claro, deixar aberto aí. Eu não sei se quem está... você, Beto, que está vendo o chat, fazendo essa... Sim, estou vendo aqui. Estou vendo aqui também. E se alguém quiser abrir o microfone, quiser falar também, fazer essa pergunta. É só levantar a mão, que aí a gente habilita o áudio, se quiser fazer a pergunta. Aqui, o Cledson comentou aqui que o modelo da AGU é o mais atrativo, mas não é o mais viável, já que sequer temos um fundo financeiro, né? Então, ele vê aí as duas faces aí do nosso problema, né? Sim, outra coisa, a gente terminando o diagnóstico, né, os próximos passos, a gente vai nos deparar justamente com esse custeio, né, quanto seria, a gente vai pensar no modelo, quanto seria para custear esse modelo, custear essa despesa, e aí a gente vai partir para outro estudo, analisar o que a gente poderia ter de receita, né, de custeio para essa despesa. Exatamente, quais as fontes. E aí, mais uma vez, a gente deixa a porta aberta para quem quiser ajudar também, quem já tiver mais contato com esse assunto, quem já trabalha com isso de maneira mais próxima. Andréa, por favor. Não, sobre essa questão que o Cleudson colocou, é interessante, né? Porque esse diagnóstico agora nosso, né? Essas respostas, nos deram a clara percepção que as pessoas querem realmente ter a liberdade de contratar o plano que elas quiserem, né? Ou não contratar, mas no caso, as pessoas elas querem ter essa liberdade, né? Porque, no caso do Banco Central e do Funapol, né, você tem ali, digamos, um apoio, né, que nós não temos, né, nem isso nós temos. Eu já ouvi, falei com os colegas durante os trabalhos do grupo, né, dos estudos, mas o plano do Banco Central não é bom, o da polícia também não é bom. Gente, mas nós, na CGU, não temos nem isso para criticar, não temos nada para chamar de nosso, nem criticar né, eventual questão que a gente pudesse ter ali, falar, nossa, mas está péssimo o plano de saúde da CGU. Não, isso sempre foi e é uma preocupação constante do servidor da CGU. Mas é óbvio que um modelo que possibilite ao servidor custear o plano que ele quiser, ele ir ao mercado e contratar esse plano, realmente algo assim que
a gente tem que aplaudir e, Cleudson, a nossa ideia agora é tentar verificar a viabilidade de eventual ressarcimento, né? Bom, mais alguém? Alguns colegas perguntaram também, Janice, se a gravação vai ser disponibilizada, né? Eu acho que a gente, essa de hoje, a gente consegue colocar na íntegra, né? Para que as pessoas que não puderam assistir, nosso setor de comunicação está dizendo que vai conseguir fazer a consolidação da gravação e a gente disponibiliza para quem não pôde estar presente. Perfeito. Eu informei no canal do YouTube, né? A gente vai colocar no nosso canal do YouTube, está informado lá no chat, eu vou fixar aqui a mensagem, para ficar mais fácil. Maravilha. Bom, então eu acho que podemos encerrar. Agradecer mais uma vez aos que estiveram aí conosco até agora, né, que viram, confiaram na nossa proposta, e vamos continuar, né? Essa proposta só é o início de uma longa caminhada que a gente acredita e tem esperança que é possível e que a gente vai chegar lá, tá bom? Então, agradecer e ficar aí à disposição para quem quiser nos buscar em todos os canais, todos os meios que a gente colocou aí, e venham participar conosco, tá? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, pessoal.